No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, o superintendente do SAAI, Francisco Caroni. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Bom? Participe, 99-517-6900. A primeira pergunta, Caroni, a Ana Cláudia do Taboão. O que está sendo feito para solucionar as cobranças indevidas? Bom, foi contratada uma empresa para poder nos auxiliar na leitura e essa empresa já entrou em dia 28 de agosto. 90% de todas as contas já foram feitas com leitura real. O índice de reclamações já caiu muito, você vê que mesmo para você já não tem chego. E o que a gente fez foi isso. Além disso, as que tiveram cobranças erradas e foram pagas no valor errado, elas estão sendo estornadas. Em crédito? Em crédito na conta do próximo mês. Ainda existem alguns problemas de, quando fizeram a leitura, tinham um acumulado muito grande, e isso também está sendo corrigido agora de uma maneira a ser distribuído para o cara não pular de faixa. Então deixa-me ver se eu entender. As emissões de contas pela média pararam, é isso? Pararam. Agora a leitura é real. A leitura é real. É real. E quem estranhar a conta, o que deve fazer? Deve recorrer ao SAAI? Recorre ao SAAI. Vai ao fácil e a gente resolve isso com a máxima rapidez possível. Quando eu tive acesso à conta de um amigo, Caroni, ele pagava mensalmente em torno de R$90 e a última dele de setembro veio R$3.956. Esse caso só se dirigia ao fácil? Só se dirigia ao fácil. Porque o que pode ter acontecido é isso. Ficou com média algum tempo. Tá certo? Por problemas que eu acho que não vale a pena a gente retomar, tá certo? Eu não tinha um contrato de leitura, certo? Aí a gente fez a coisa regularmente, fizemos a licitação, uma empresa ganhou, é uma empresa que trabalha no Brasil inteiro, não é uma coisa concentrada, uma equipe muito atuante, e o que aconteceu foi o seguinte: esse cara pode ter sido feito uma leitura depois de uma série de médias, tá? Quando ele faz aquela leitura, se um mês ele teve um consumo maior, aquilo ficou estocado. No segundo mês ele teve um consumo maior, ficou estocado. Aí ele começa a não pagar uma conta com valor alto e vai deixando aquilo para trás. Quando faz a leitura, dá um valor grande. Mas é só ele ir lá procurar a gente e a gente resolve isso daí. Agora, Caroni, o serviço de leiturista, ou seja, de emissão da conta, me parece essencial. Não seria melhor um funcionário próprio da autarquia? O problema da autarquia é que a idade média dos nossos funcionários está muito alta. Certo? A autarquia tem uma idade média de funcionários de 53 anos. Tá? Com isso, os nossos leituristas também têm uma idade mais avançada. E por uma série de problemas de saúde que vão ocorrendo, eles vão tendo que ser afastados das ruas. Tá? Então a nossa equipe de próprios é muito pequena. E se eu fizer um concurso e aumentar o número de leituristas significativamente, eu não vou ter aquele rendimento que eu teria dessa maneira contratando uma empresa externa. A terceirização é mais eficiente? É mais eficiente. É mais eficiente e tem o menor custo para o SAAI. Mas havia informações que vocês pretendiam abrir um concurso. Vai haver um concurso, tá certo, para se colocar mais alguns leituristas, mas a gente precisa ter um reforço, tá certo? Um reforço que venha externo. Para poder garantir que a gente fique com uma média de idade que o pessoal consiga ir para a rua. Porque uma vez ele admitido, ele não pode ser substituído. Bom, a Maria Aparecida pergunta como é realizado o ajuste com base em... A pergunta eu vou traduzir. A Sabesp anunciou um reajuste. Qual vai ser o impacto em Guarulhos? Olha, eu não tenho ainda a condição de te esclarecer isso perfeitamente e a fundo, porque a gente recebeu essa notícia foi de ontem ou anteontem, certo? Então a gente não sabe ainda quanto vai ser feito de repasse para a nossa conta. Tá? O SAAI hoje, ele recebe a água da Sabesp e ele redistribui essa água. Sim. Então, se essa água chegar com um valor maior, eu vou ter que repassar isso com algum valor maior. Eu não sei ainda quanto vai ser repassado para o grande consumidor da Sabesp, que somos nós, o SAAI de Guarulhos. Então é uma coisa muito recente para se poder falar alguma coisa agora. Mas que vem aumento, vem, né? Não garanto. Se eles virarem para mim e falarem que não vem aumento, eu não vou repassar aumento. Tá ok. Fala, Rodrigo. A gente tem falado muito sobre a idade da nossa população aqui em Guarulhos e eu queria saber, o SAAI tem capacidade de investimento hoje? Se tem, quanto é? Quanto é isso? Valores? O SAAI não tem uma grande capacidade de investimento hoje, certo? Porque a gente tem, nós voltamos a pagar a conta de água, nós temos que fazer o esgoto, certo? Então o que acontece? Todo o valor que a gente tem de investimento
tem que ser direcionado para esgoto, porque é um TAC e esse TAC tem que ser cumprido. Certo? O que sobra de investimento para a rede de água é muito pequeno o valor, é muito pequeno. Então o que a gente faz é atuando de maneira a corrigir os grandes problemas. Tá? Por exemplo, tem uma rua qualquer que eu detecto uma baixa de pressão em um determinado ponto. Como é que eu detecto essa baixa de pressão? Alguém reclama. Tá? Então, quando se faz uma reclamação no SAI, muito diferente do que o pessoal imagina, para nós não é uma ofensa, para nós é um aviso de que tem um problema lá. É uma informação. É uma informação, exatamente. Porque quem é o primeiro que sente? O primeiro que sente é o usuário. Na hora que ele recebe menos água, que abaixa a pressão, qualquer coisa, ele entra em contato. Na hora que ele entra em contato, a gente sai para a rua para descobrir o que acontece. Chegando ao máximo de tecnologia que a gente pode usar, não só a gente, mas como todos, que é o geofonamento. O pessoal sai procurando vazamento na rede. Achou um vazamento, a gente corrige e põe aquilo, que é o que a gente está fazendo com toda a tubulação existente. E estamos corrigindo os infartos da rede. Bom, eu quero agradecer, mas registrar. Ontem meu condomínio tentou contato com o 0800 SAI, não conseguiu. Aí eles foram pessoalmente lá no Fácil do SAI, e aí eu encaminhei para vocês e fui atendido. Agora me parece que esse 0800 não está dando conta. O 0800, o que acontece é o seguinte: nós temos 12 postos de atendimento no 0800. 90% do tempo, esse 0800 fica tranquilo. Quando você entrega uma leva de contas, ele começa a receber. Tá certo? Então você pega um setor que, por exemplo, estava com leitura por média há muito tempo. Tá? Durante 2 horas, você vê o pessoal como maluco atendendo o telefone. Tá? Passou aquelas 2 horas, você vê um atendendo, o outro atendendo, fica com uma baixa ocupação. Não tem como distinguir a reclamação de conta com reclamação de fornecimento? Não tenho, porque eu tenho um 0800, então o pessoal liga para aquele número. Se a gente fizer com 2, vai haver aquela confusão que sempre acontece. Cada um liga para um para falar o que quer e aí vira... Se você virar para o cliente e falar, por favor, ligue no outro número, é pior do que ele aguardar um pouco naquilo lá. E olha que tem 30 e tantas linhas disponíveis para ele. Tá certo. Ô Rodrigo, essa aqui é da sua região, não, Recreio São Jorge? Exatamente. A Bia do Cabo Sul, por que no Recreio São Jorge falta tanta água? Pois a água chega às 3 horas da manhã e quando são 13 horas já não há mais água. É exatamente o que acontece na região. Isso é. Exatamente. Lá no Cabo Sul, né? Exatamente. O problema do Cabo Sul é o seguinte: a cidade não teve um investimento ao longo do tempo, certo? Como você mesmo falou, nós não tivemos um investimento em termos de rede. E eu não tenho redes para poder pegar a água daqui de baixo da cidade e jogar na região do Cabo Sul. Então eu dependo do reservatório de Cabo Sul para poder abastecer lá. Então é por isso que tem esse tipo de problema, porque quando ele baixa o nível, não do reservatório do Cabo Sul, onde fica a água estocada, que tem que ser coletada e tratada, mas o nosso reservatório, quando ele baixa, você tem que parar, deixar ele crescer o nível, para poder ligar o bombeamento de novo. Qual seria a solução? Um outro reservatório na região? Não, eu tenho já um programa, a gente está procurando uma verba do governo federal para isso, que é para desassoreamento do reservatório do Cabo Sul. Tá? Porque desassoreando esse reservatório vai aumentar um pouco a nossa produção de água. Mas o que a gente tem que fazer é um investimento em uma tubulação de adução de água, que vai pegar a água aqui do Grupo Uva e levar até o Cabo Sul. Tá certo. Claro, no sábado começa o horário de verão e o consumo de água ele aumenta de forma espantosa. O que esperar para Guarulhos? Vamos ter problemas? Alguns problemas nós temos certeza que nós vamos ter, porque a gente já está tendo hoje. Tá certo? A gente teve esse veranito que o pessoal fala agora em setembro e já deu alguns problemas. Esses problemas basicamente são de quê? São de desperdício de água. Porque quando começou existia um histórico em Guarulhos de não haver água. Quando a gente começou a pôr essa água, todos os dias tinha água na torneira, começou a haver um uso não republicano, vamos dizer assim, dessa água. O que acontece? O pessoal começa, no lugar de varrer o quintal, lavar o quintal, tá certo? Joga água na calçada, lava um carro. Aqui na própria Bom Clima, em frente ao SAI, saindo do SAI, andando 100 metros em direção ao centro da cidade, tinha um sujeito lavando o carro lá. Aqui na Timóteo o pessoal adora pegar na mangueira, né? Toda hora estão segurando a mangueira.
vira vassoura, né? Enquanto isso, algumas outras partes da cidade acaba Porque o que acontece? diretamente. O volume de água que a Guarulhos tem condição de receber é aquele, certo? Porque não houve ao longo de muitos anos nenhum investimento. Então eu não consigo passar no começo do ano, você lembra que eu já vim aqui e a gente já expôs isso daqui. O governo liberou para que nós recebêssemos uma água muito maior do que a gente recebe hoje. Porém, o que acontece? A gente não tem condição de absorver essa água. Todo o limite que a gente tem condição está feito. E aí aumenta o consumo com esse tipo de desperdício, cria esse problema. Vamos lá, Luciano do Macedo, moro em um apartamento de 61 metros quadrados e pago em média R$ 180 de água. Somos 3 pessoas. E quem mora em uma casa paga 70. Qual o motivo dessa diferença? Isso é muito variável, né? É difícil de dizer. Eu posso, como eu trabalhei no SAI, eu posso dizer o seguinte, a média é 5 metros cúbicos por pessoa, não é isso? Por mês? É. Por aí. Então essa pessoa deveria estar consumindo 15 metros cúbicos. Não sei que não vai dar R$ 180. Então o seu consumo está acima da média. Né? A verdade é essa. Não, Carol, nós continuamos recebendo reclamações de pessoas com relação à troca de hidrômetros. Troca-se e o novo parece que o consumo dispara. Não é que o consumo dispara. O que acontece? Existe um TAC também que foi assinado no passado, há muito tempo atrás, em que o SAI não pode manter hidrômetros com mais de 10 anos de uso. Tá? Então esses hidrômetros têm que ser trocados. Esse ano nós estamos trocando na faixa de 50 mil hidrômetros. Mas qual é a lógica? Certo? Ele com o tempo começa a não registrar água. Porque o equipamento dele vai ficando mais pesado, vamos dizer assim, e ele gira menos. O que acontece é o seguinte, que a gente já falou isso daí, existem 2 tipos de hidrômetro, tá certo? Agora, nos mais modernos, que são os volumétricos, ele mede o volume de água que passa. Antigamente era o velocimétrico. Então, se você tinha um vazamento numa torneira, a velocidade de acesso da água era 0, porque é de gota em gota. Então, ele não media aquilo lá. Com o volumétrico, que é a nova tecnologia, todo mundo está tendo que usar essa daí, cada gota é medida. Então, e esse não tem o problema do ar na tubulação? Não afeta? Não afeta. O outro tem? O antigo? Não, também é muita lenda isso. É lenda isso? O que podia acontecer era algum hidrômetro que tivesse com defeito e aí sim ele apresentava esse problema. Só que a leitura fica muito clara que teve problema e isso daí era corrigido de imediato. Bom, Carone, nós tivemos agora decretado praticamente o fim da GRU. A GRU vinha funcionando como uma espécie de ouvidoria do SAI. O SAI não vai precisar de uma ouvidoria? Vai ser criada uma ouvidoria. Vai ser criada uma ouvidoria e vai ser criada de uma maneira, essa ouvidoria vai ser criada de uma maneira que ela possa dar respaldo tanto para o cidadão, tá certo? Como para as próprias análises internas de contrato e tudo mais. Corregedoria? Vamos dizer que sim, uma corregedoria. Uma ouvidoria externa? Ela vai trabalhar externa e internamente, para dar apoio aos dados. Agora, ontem eu conversei com o vereador Dr. Lécio Santos, ele me falou que a GRU foi constituída com cerca de 1% do SAI. Isso. Há a possibilidade, então, do SAI encampar o efetivo da GRU hoje? Porque há funcionários lá que foram comissionados. Olha, eu não sei te dizer. Certo? Isso daí tá na alçada da Secretaria de Justiça. E o que eu sei é que aquele pessoal parece que não é efetivo ainda. Está no estágio probatório, né? Tem 3 anos. Então eu não sei dizer o que vai acontecer. Carone, surge uma discussão até no governo se o SAI é viável, se para a cidade seria melhor passar para a Sabesp ou não. Qual a sua visão? O SAI é viável, está sendo viável, nós estamos conseguimos pagar as contas, tá certo? Estamos tendo um superávit que está sendo investido em esgoto, nós estamos fazendo coletores ao longo da cidade para poder aumentar o nosso tratamento. O que a gente precisa é de investimento em rede de água, como a gente estava falando no começo. O que a gente precisa é colocar mais água dentro da cidade, que também implica em investimento. Isso é necessário, investimento. E como resolver esse problema? É um problema que a gente está tentando resolver e eu não tenho essa solução ainda, infelizmente. Qual é a perda de água hoje? Hoje, a bruta está em torno de 35%, 37%. Eu pensava que seria 40, não está no mesmo. Não, está diminuindo. Está diminuindo porque nós estamos correndo atrás dos vazamentos, tá certo? Mas a gente ainda tem um consumo não faturado muito grande. Isso entra dentro desse valor.
Vamos lá, Carone, perguntas do nosso público. Cida da Vila Rio, da Avenida Leopoldo Cunha, no Gopoúva, falta água diariamente nessa via ao Centro de Convivência do Idoso, no Gopoúva. Se eu não me engano, ao lado do Hospital Padre Bento. Ao lado do Hospital Padre Bento. Ali dá mais tranquilidade, não? Acho que é mais tranquilidade. Pedir para dar uma atenção? Eu vou pedir para dar uma atenção lá, pessoal, para poder dar uma olhada. Ivanildo do Taboão, como está sendo realizado o procedimento para executar o tapa-valas do SAI? Boa pergunta, o SAI anda esburacando bem a cidade. Infelizmente, todo vazamento que a gente detecta termina com um buraco. Tá? O SAI hoje, que ainda não está com o contrato de tapa-vala... Ainda não? Ainda não, porque tem é um contrato de valor grande. Então existem uma série de procedimentos que são feitos, tem que avisar todo mundo, tem que comunicar as empresas, aquilo tem que voltar, verificação de atestados, isso tudo está acontecendo. Eu acredito que mais uns 15 dias a gente já tem um vencedor dessa... Então, por enquanto, é a Proguaru. É a Proguaru, mas a gente está fazendo de uma maneira, em conjunto com eles, que o SAI fecha o buraco agora com uma mistura de terra e cimento, um solo-cimento. E com isso fica já, não acontece aquele problema de voltar o buraco. E a Proguaru vem e faz o capeamento. Okay. A Cida Ribeiro, vazamento de água na estrada do Elenco, o SAI esteve há três vezes lá e agora só se está afundando. Em que altura da estrada do Elenco, Cida? Por favor, né? Não dá para adivinhar também onde é que fica esse buraco. Hein? A estrada do Elenco é grande. Né? Fala, Rodrigo. Eu acredito que ele tem um vazamento contínuo ali próximo ao céu São Domingos ali. Sempre cria problemas ali na região. Ô Carol, eu lembro que no início do ano você estava com uma atividade que era caça a ligações clandestinas. Fraudes. Isso continua, tem avançado, é grande o número de... Infelizmente é enorme. A fraude é significativa. A fraude é significativa. É que eu não posso divulgar, por razões que vocês sabem melhor que eu. Mas... Ontem, por exemplo, nós pegamos era para ser um estabelecimento comercial, era para ser uma residência, era um estabelecimento comercial, era para ter 3 hidrômetros, não tinha nenhum, e eles tinham feito uma ligação com tubo. Então subia a tubulação, vinha 3 tubos e descia em 3 para distribuir lá dentro. Não tinha um relógio lá, um hidrômetro. Alguém paga essa conta. Agora, né? aqueles hidrômetros existiam. Certo? Em determinado momento. Pediram o encerramento da conta, o fechamento da ligação, o SAI foi lá e fez o fechamento na calçada. Tá? Assim que o SAI fez o fechamento na calçada, o camarada foi lá, abriu, ligou de novo e continuou usando. E passou o nosso equipe de caça-fraude na rua e constatou que tinha uma pessoa lavando o quintal. Anotou o número, mandou pra gente, a hora que constatou, não, lá não pode ter água, está fechado. A mangueira chamou a atenção. A mangueira chamou a atenção. Mandamos o pessoal lá e constatamos. Uma pergunta capciosa para você, Carone. O que impede de um cidadão com leiturista fazer um acordo, um jeitinho? Olha, eu espero que a honestidade dos cidadãos, né? Cidadãos. A honestidade dos cidadãos e do nosso pessoal. Mas a gente tem uma equipe que faz a fiscalização disso. Tem que ter uma contraprova, não tem? Tem. Tem uma equipe, a empresa que é contratada vai para a rua e a gente tem uma equipe que de vez em quando vai por amostragem e replica algumas das medições. Principalmente aquelas que têm algum histórico diferente, né? Quando você lança aquilo lá no sistema... Inclusive a média serve para isso também, né? Para chamar a atenção do SAI também, né? Também. E quando o consumo cai muito, chama atenção. Chama atenção. Quando sobe muito também. Quando sobe muito, a gente manda até uma notificação para o pessoal dizendo que você deve ter vazamento. Bom, eu quero falar sobre o Bosque Maia. Há uma obra lá, me parece que será uma fonte luminosa rítmica. É isso. Agora, será uma fonte ou um balneário? Eu estou em dúvida. O nome é fonte, mas na real o que vai acontecer é que vão ter 5 fileiras de bicos, de jatos d'água, colorido por LED, tá certo? E eles vão ficar com a água sendo lançada para cima. E a população vai poder passar no meio enquanto o jato está subindo. Quer dizer, o cara vai pôr um sungão, a menina um biquíni, vai lá? A ideia não é essa, mas vai acontecer. Pode acontecer. Então vai ser uma espécie de balneário mesmo. Vai ficar muito bom aquilo lá, vai ficar muito legal. Eu tenho receio do resultado. Eu só queria fazer uma observação, Carol. Não é meio um contrassenso? Eu, por exemplo, saio da minha região que não tem água e chego no Bosque Maia, a água lá jorrando. Água reciclada.
A água lá é todinha reciclada. Foi uma das coisas que eu corri atrás, porque seria um absurdo eu estar jogando um monte de água lá dentro para aquilo funcionar e jogando aquela água fora. Então, tanto é que se vocês forem olhar hoje, lá está sendo feita uma caixa enorme que vai ficar enterrada, que é justamente para isso, para a reciclagem dessa água. Vamos lá, o Wellington do Bela Vista. Está ocorrendo roubos, furtos, né, de hidrômetros no Bela Vista. E não é de hoje, na né? cidade inteira. E por que estão furtando hidrômetro? Qual é a lógica? Quem está receptando esse hidrômetro? Eles acham que não, eles não querem o hidrômetro, eles querem o que está dentro do hidrômetro. Só que porque antigamente era de cobre. Só que hoje não é mais de cobre. Hoje se coloca uma liga pobre, que eles falam. Porque justamente por isso, não é plástico, porque também pode... É algum metal, mas é uma liga pobre que eles fazem, sem valor de mercado. Só que o pessoal continua roubando e acha que vai ser cobre. E quando descobre que não é cobre, já tirou o hidrômetro. É só para dar trabalho, né? É, porque aí fica um vazamento danado. E o SAI faz reposição sem problema. O usuário entra em contato. Isso do usuário. Ah, não vai cobrar? Não vai cobrar. Não posso. Parabéns. Agora, nós tínhamos uma reclamação aqui que algumas pessoas tinham que pagar R$20 para abrir uma reclamação. Isso é uma lei municipal muito antiga. E essa lei, pelo que eu fui verificar e analisar depois que a gente conversou, ela é motivada por uma série de fraudes que aconteciam no passado. O camarada recebia a conta d'água, ele ia lá e reclamava. Aí suspendia o pagamento da conta d'água. No mês seguinte ele fazia a mesma coisa, no mês seguinte ele fazia a mesma coisa. Aí quando começava a vencer, ele ia e pagava, mas pagava aquela conta sem multa, sem correção, muito tempo depois. Então, o governo municipal lá no passado instituiu que fosse feito esse pagamento dessa taxa de R$20. Caso proceda, sempre foi praticado, não foi instituição. Não me lembro disso. Caso proceda a reclamação, essa conta é restituída em crédito na conta corrente, na conta corrente mesmo de água da pessoa. Caso contrário, fica como taxa. O Rodolfo do Cabo Sul, porque falta água para quem mora ao lado da represa do Cabo Sul. Cabo Sul é isso aquilo que eu acabei de falar. Entendeu? Gravidade, pressão? Exatamente. Ao lado da represa é o lugar com menor pressão. Ali é uma área de morros, né? Exatamente. É na serra, né? Já te perguntei pessoalmente, mas te perguntar agora aqui em público. Aquela caixa d'água ali na Timóteo Penteado sempre me irritou, porque aquilo é um monumento à inutilidade. Que não dá para fazer algo com aquilo lá, não? Aquela caixa está desativada, então a gente está pretendendo fazer alguma coisa, mas todo o valor que eu tenho para investimento hoje está virando esgoto. Tá, mas aquela área não poderia ser vendida, por exemplo, ser revertida em investimento? Eu posso revertê-la, que é uma das possibilidades que a gente está estudando, e para devolver para a prefeitura. O terreno não é do SAI. É da prefeitura. Então, todos os terrenos do SAI, todas as instalações que o SAI usa, elas são, por estatuto da autarquia do município. É interessante. Então, o prefeito Guti, aquela caixa d'água em frente à antiga Rádio Líder, sempre me incomodou aquilo lá, há mais de 30 anos. Porque ali o cara fica criando galinha, não serve para nada. Uma área pública nobre. Mais alguma pergunta? Só para finalizar, Carone, você não acha que falta uma política de informação para as pessoas? Porque, por exemplo, recentemente vocês fizeram uma campanha dos 50 anos do SAI. Não seria interessante também uma campanha, está chegando o verão, cuidar com a economia? Mas essa está na rua. Já tá. Essa vai ser feita e vai ser veiculada na cidade. Porque o brasileiro precisa ser provocado, né? Ele sabe que não pode desgastar. Nós vamos usar todas as mídias possíveis para fazer isso, porque é uma preocupação da gente. Nós conseguimos uma grande vitória, que foi colocar água em 70%, 75% da cidade todos os dias, e esse tempo de fornecimento de água ele vai diminuir no verão. A gente espera que ele diminua o mínimo possível, tá certo? E a economia da população é o ponto-chave para a gente conseguir essa economia. Eu vou registrar aqui, senão ele vai ficar chateado. O Tião do SAI, ele pede para você não levar as críticas dele para o lado pessoal. Ele diz que faz críticas construtivas. Eu não levo crítica de ninguém para o lado pessoal, senão não haveria condição de se conversar. Né? Tá ok. Obrigado, Francisco Carone. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Obrigado.